E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de Geografia comigo, Mário Sérgio. Eu sou do canal Geografia é Aqui. E hoje eu vou trabalhar com vocês a regionalização brasileira. Mas o que é regionalização? Regionalização, basicamente, é a divisão do espaço de acordo com algum critério. Então nós podemos regionalizar, por exemplo, pensando uma cidade em bairros, por formação, por idade de cada bairro, de cada região. Nós podemos regionalizar em norte e sul. Nós podemos regionalizar relacionado à quantidade de mata, de vegetação. Então estou pensando só na cidade, mas vamos pensar, por exemplo, o contexto de um país. Nós podemos regionalizar por estados da federação, como é o caso do Brasil. Nós podemos regionalizar por regiões de planejamento e diversas outras formas. Então, a regionalização, repetindo, é a divisão do espaço geográfico utilizando um determinado ou um conjunto de critérios. Pensando na situação brasileira, por que é interessante nós trabalharmos com a regionalização do país? Primeira coisa é que o país, o Brasil, é um país de dimensões continentais. É a quinta maior extensão territorial do planeta, pensando em países. Então, a regionalização, ela facilita a administração. Pensando que se nós somos um país de dimensões continentais, nós temos diversas características naturais, climas diferentes, formações vegetais, relevo. Então, já a gente pode regionalizar, por exemplo, pensando nessas características. A gente pode regionalizar também pensando na ocupação do território, quais foram as primeiras regiões a serem ocupadas e o que isso provocou, se trouxe desenvolvimento, se não trouxe, outra forma de regionalizar. Nós tivemos diversos povos que chegaram ao Brasil, não só os portugueses, como os indígenas que já estavam aqui, posteriormente africanos, e tempos depois nós tivemos aí outros europeus chegando, e os japoneses. Então nós tivemos também dentro do Brasil diversas culturas. E também nós devemos pensar que o país ele tem regiões, por exemplo, com alta densidade demográfica e regiões com baixa densidade. E por que isso ocorre? É o processo de formação e ocupação do território. Então, para tudo isso, a regionalização ele traz pontos positivos para que a gente consiga estudar e fazer o planejamento administrativo, geográfico do país como um todo. O Brasil ele já passou por diversas regionalizações. Como já expliquei para vocês, a regionalização facilita o estudo do país. A primeira regionalização aconteceu em 1913. Essa regionalização dividiu o país em 5 regiões e adotou principalmente critérios físicos, ou seja, naturais, para que houvesse, para que eu fizesse essa divisão. A partir dessa regionalização, ocorreram diversas outras, principalmente a partir da criação do IBGE no final da década de 30. Assim, o IBGE propõe a sua primeira regionalização em 1940. E o IBGE começa a pensar a regionalização utilizando não só critérios naturais, mas ampliando para outros critérios. Então, nessa regionalização de 1940, a gente já vê a inserção do critério socioeconômico, ou seja, as características de desenvolvimento, de formação de cada região. E nessa regionalização, o Brasil foi dividido em 5 regiões. Houve outra divisão feita pelo IBGE, atualizando a de 1940, em 1945. Nessa, já dividiu o país em 7 regiões. Em 1960, com a criação de Brasília, há uma nova regionalização. E essa, novamente, coloca o Brasil com 5 regiões. Atualmente, o que nós percebemos? O Brasil, hoje, ele é dividido em unidades da federação, ou seja, estados. Então, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, essa divisão, ela é a oficial feita pela Constituinte de 1988. Ou seja, a partir de 1988, 89, nós temos essa configuração. Lembrando que na Constituinte de 88 e 89 nós temos a criação do estado do Tocantins. Pensando sem regionalização, o que nós temos? A divisão oficial feita pelo IBGE em 1969 e 1970, ou seja, que dividiu o Brasil em 5 regiões, que seria Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa divisão ela passou por atualizações, como eu comentei com vocês, a partir da criação de novos estados, sendo finalizada em 1988 e 89, com o último estado criado, que foi o estado do Tocantins. Essa regionalização ela utilizou algumas características. Primeiro, os critérios. Ela utiliza
critérios naturais, mas critérios também socioeconômicos. Reparem que o IBGE segue essa linha, né, de utilização de critérios naturais e socioeconômicos desde a primeira regionalização em 1940. Segunda coisa é que ela obedece à linha de fronteira dos estados, ou seja, a criação das regiões engloba estados inteiros e não fraciona os estados entre duas regiões. Uma outra regionalização muito utilizada é a regionalização proposta por Pedro Pinchas. Essa regionalização data de 1967. E o que Pinchas pensou? Pensou na divisão do país por regiões geoeconômicas, ou seja, nesse critério ele utilizou características naturais, mas características geográficas e econômicas, de forma a englobar em cada uma dessas três regiões áreas que tinham características naturais muito próximas, porém com características também de ocupação, de formação e, consequentemente, econômicas e desenvolvimento também muito próximas. Então observe, por exemplo, na divisão feita pelo IBGE, que é oficial, o norte e nordeste de Minas Gerais está no sudeste. Porém, nessa divisão em três regiões, o norte e o nordeste de Minas Gerais está onde? Está na região nordeste. Então, observem que ele fez essas adaptações. Tudo bem que não respeitou fronteiras de estados, mas ele fez essas adaptações para utilizar essa ideia de quê? De formação do território e, principalmente, seguindo também as características naturais que influenciam diretamente no desenvolvimento de cada região. Além disso, Pinchas também utilizou a ideia de industrialização, ou seja, comparando regiões com alta industrialização, regiões com baixa industrialização. A última regionalização que eu vou trabalhar com vocês foi a regionalização proposta por Milton Santos. Milton Santos é um dos expoentes da geografia brasileira. E Milton Santos, como que ele pensa a divisão do Brasil? Ele divide o Brasil em 4 regiões. Essa regionalização é chamada da regionalização em 4 Brasis. E o que Milton Santos usa? Milton Santos, ele entende que o mundo ele é globalizado, o mundo ele é organizado em redes. Desta forma, um dos principais critérios que ele utiliza é a influência da globalização e a organização do espaço geográfico. Dessa forma, ele usa a ideia dos meios técnicos, científicos e informacionais. Ou seja, o que é isso? Que expressão? O que essa expressão significa? Significa a influência da globalização em cada área, principalmente nas suas questões de relações com outras regiões, não só do Brasil como do mundo, na migração, circulação de pessoas e principalmente na circulação de mercadorias. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!